Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje para falar de Prestiani. Prestiani, que é um jovem que o Benfica foi buscar e que namorou desde muito cedo. Ainda Prestiani tinha 16 anos, já o Benfica andava a tentar trazer o jovem argentino para Portugal. Não podia ser, leis da FIFA, só com 18 anos. Portanto, como aconteceu o Estevão com o Chelsea também nesta temporada. Depois o Benfica fechou o contrato aos 17, abordou com 16, fechou o contrato aos 17 e o jogador depois chega em janeiro, a 31 de janeiro, a Portugal, porque faz anos nessa data. Agora, parece-me claro que o jogador passou ali por um período de equipa B, depois ali por um período em que não era aposta, agora vinha a ganhar algum espaço com Bruno Lage, vinha finalmente a jogar praticamente todos os jogos, não como titular, mas um jogador que estava a entrar e resta perceber se realmente pode ser peça importante ou não para Mourinho nesta temporada. Então, o Prestiani sempre foi um jogador que gosta de desequilibrar por terrenos interiores, não é um extremo de linha, não é um extremo de cruzamento. Aliás, o Benfica tem pouco ou nada de extremos de cruzamento. Havia aqui, eventualmente, um extremo de linha e profundidade que era o Tiago Oveia e acabou por sair e era o único que era assim diferente, porque Di Maria já não é esse jogador, ou já não era esse jogador. O Sheldrup não é esse jogador, não é um jogador de profundidade e de cruzamento. Prestiani também não é, Luca Bacchio também não é. E depois havia o Aktürk Koglu, que era mais um avançado do que outra coisa qualquer. Porém, o Benfica, apesar de não ter extremos dessas características, vai ter que jogar com aquilo que há para jogar, que é tudo basicamente extremos interiores. Há uma exceção, que é o Luca Bacchio, mas é um extremo que gosta de ser ele a finalizar as jogadas. Portanto, não há aqui esses extremos de largura. O Benfica vai ter que se adaptar. Bruno Lage estava a usar bastante o Prestiani, como até jogador a partir da esquerda, ele que jogou sempre a partir da direita na Argentina. Roger Schmidt tinha encontrado aqui uma posição para ele que era atrás do avançado e depois Bruno Lage até ensaiou à esquerda. Mourinho, nas poucas vezes que utilizou, até o usou novamente naquela posição de atrás do avançado, quase como se fosse o 4-2-3-1 e ele era um dos três, o do corredor central. Ele não é um jogador muito rápido, ele é muito baixo, tem um baixo centro de gravidade. Não, há muita gente que diz que ele cai com tudo e mais alguma coisa, eu não acho que seja assim tão linear quanto isso. A verdade é que ele, lá está, é muito baixo, não sei se chega aqui até a ter 1,70m, eu penso que até não chega a isso, mas acaba por ser aqui um jogador que ainda está no último ano de júnior, tem 19 anos. É um jogador com uma margem de crescimento ainda muito grande. Se me vão dizer que eu acho que o Prestiani vai ser um grande jogador à escala mundial, eu acho que não tem esse potencial, até mesmo pela questão física, lá está. Cada vez mais as equipas procuram jogadores mais robustos, mais físicos, mas que tenham qualidade técnica. E ele acaba por não ser tanto esse registro. Contudo, agora o Benfica tem aqui um jogador para trabalhar. Tem que dar aqui algum tempo e algum contexto, ou seja, também não é benéfico para o jogador entrar sempre a 5 minutos ou 10 minutos do fim. Resta perceber se Mourinho vai contar com ele como Bruno Lage contava, até porque me parece que o jogador então pode fazer várias posições, agora na seleção da Argentina também já apareceu algumas vezes a jogar na esquerda, e isto começa a ser um bocado de regra, ou seja, o jogador está a adicionar coisas ao seu jogo, coisas que ele não fazia, está a começar a fazer, está a ganhar destaque. Parece-me que no Benfica havia aqui um plano de aposta. Chegou o Mourinho e ele jogou ali uns bocadinhos e depois deixou de jogar, teve ali 2 jogos por aí, sem jogar e acabou até por ser permitida a sua saída para o Mundial de Sub-20 pela Argentina, que é onde ele está e tem estado bem nos últimos tempos. Agora parece-me que para Mourinho, com poucas opções para extremo, estar a dispensar Prestiani para a seleção quando era opcional, dá-me a entender que José Mourinho não olha para o jogador como alguém que seja válido no imediato. E isso deixa-me preocupado, porque apesar de tudo é um jovem internacional, é uma das esperanças da Argentina, foi um investimento considerável, à volta dos 9 milhões que o Benfica pagou pelo Prestiani, portanto há aqui muito que o Benfica tem que fazer rentabilizar. E rentabilizar ou valorizar um jogador destes só jogando. Parece-me também que o jogador, lá está, tem que dar aqui o salto
a nível de cultura tática, ainda é um pouco selvagem no seu jogo. Ou seja, ele tem qualidade técnica, ele tem qualidade de remate, ele aparece em zonas de gol. Ele na Argentina não fazia muitos gols e muitas assistências, mas aparece no sítio. Ou seja, ele tem que melhorar ali aquela definição dentro ao pé da baliza, dentro da grande área, no último terço, como quiserem chamar. Ele tem que melhorar ali a definição, porque muitas das vezes aparece em condições de marcar e acaba por a bola, por isto ou por aquilo, não entrar. Muitas das vezes pode assistir e por um ou outro motivo a bola não chega lá. E muitas das vezes também tem a jogada nos seus pés. Ele tem qualidade técnica, tem confiança nas suas capacidades e acaba por decidir tarde demais e perde a bola. Portanto, isto são tudo questões de maturidade e de lapidar, digamos assim, o que pode haver por lapidar nas suas características. Não sei se Mourinho é o treinador certo para isso, eu julgo que não. Contudo, as opções são curtas. Já falamos sobre isto em vídeos anteriores, na semana passada. Parece-me que o Benfica vai ao mercado por extremos em janeiro. Veremos como é que vai ser a política, até porque há eleições pelo meio e pode mudar a direção, pode mudar o diretor desportivo, o departamento de scouting. Portanto, vamos ver como é que vai ser a política do Benfica no mercado de janeiro. Mas se tudo se mantiver com esta direção, com estas pessoas que tem sido, o Benfica vai ao mercado de janeiro e vai tentar arranjar aqui uma solução mais imediata, talvez como foi Bruma e Belotti no mercado passado, ou seja, jogadores para entrar e para jogar, jogadores experientes. E aí o Benfica fecha aqui um bocadinho o caminho a Prestiani e acaba por ser aqui um bocado injusto, digamos assim, para um jovem que também procura o seu espaço, tal e qual como os da formação que já temos falado aqui. Por outro lado, o Prestiani ficou tanto tempo no Benfica antes deste Mundial de Seleções, ou seja, os jogadores foram chegando à seleção, foram fazendo o estágio com a seleção, e o Benfica, apesar de não estar, o Mourinho, apesar de não estar a usar Prestiani, o facto é que não deixou Prestiani ir logo para a seleção, ou seja, só o deixou ir no último dia. Quando ele chegou já havia uma equipa definida, já havia um grupo que estava em estágio e o jogador entrou ali em desvantagem. Andava ali a jogar basicamente descontos, poucos minutos, depois começou a aumentar o seu tempo, ou seja, à medida que foi treinando começou a aumentar o seu tempo de utilização e agora até tem sido titular e foi inclusive o melhor em campo no seu último jogo. Parece-me que isto é um bocadinho da história dele no Benfica, ou seja, quando ele joga mais, e o Roger Schmidt foi o exemplo disso, quando o jogador tem a confiança, ele apareceu a mostrar argumentos que agora eventualmente a gente não consegue ver. Ou seja, são miúdos, tal e qual como o Scheller, são miúdos, precisam de amadurecer, precisam de evoluir no seu jogo, mas precisam sobretudo de confiança do treinador, para não sentirem que cada vez que vão em campo, os últimos 10, 15 minutos, que é o tudo ou nada e que depois têm que mostrar tudo o que sabem fazer, caso contrário não voltam a entrar. Isto faz com que eles errem mais, ou seja, eles quando são lançados querem errar, querem tentar e acabam por errar e acaba por ser aqui uma luta inglória para os jogadores. Por fim, dá para perceber que Prestiani é um jogador que gosta essencialmente de jogar pela direita, apesar de ser destro, ou seja, normalmente os jogadores agora ou os treinadores preferem pés trocados, mas Prestiani, apesar de ser destro, jogar com o pé direito, gosta de partir na direita para terrenos interiores. Ele tem o baixo centro de gravidade, porque é muito baixinho, e acaba até por criar aqui algumas dificuldades, eventualmente, a alguns adversários, porque ele consegue sair no drible é muito ágil, ok? É muito ágil, apesar de não ser muito rápido depois em condução, ou mesmo sem bola, mas é um jogador que eu diria, por exemplo, se for a comparar com o Sheldrop, parece-me ser um jogador com outras capacidades para ajudar o seu lateral, com outras capacidades para acompanhar uma transição defensiva, parece-me ser um jogador com mais raça argentina e isso ajuda. Outra coisa que o Benfica também não tem, e estou-me a lembrar aqui, por exemplo, do próximo jogo, em que Sudakov não vai a jogo, é que o Benfica não tem aqui um suplente para o 4-2-3-1. O Benfica tem jogado em 4-3-3 com o Sudakov a ser um 8-10 na linha do meio campo. Essa não é a posição de Prestiani. Contudo, se o Benfica tender a jogar num 4-2-3-1 com o Sudakov mais à frente, Prestiani pode ser um jogador que também pode ser esse tal 10 que joga nas costas dos avançados. Também pode jogar pela esquerda, também pode jogar pela direita, ou seja, ele acrescentou soluções ao seu jogo e com isto acrescentou também soluções à equipa do Benfica. O Benfica continua a precisar de ir ao mercado por extremos, acho que isso é claro, a menos que o Benfica também olhe, que o Mourinho olhe para a formação e tem lá, já convocou o Ivan Lima mas não lançou, já convocou o Gonçalo Moreira mas não lançou, há ainda Olívio Tomé, portanto há qualidade na formação do Benfica para ser lançada. Se é com Mourinho, já duvido mais, mas também me parece que Mourinho a certa altura vai ter que encontrar, por exemplo, agora o jogo com os Chaves para a taça, com muito poucos dias de treino, por exemplo, o Otamendi só chega 2 dias antes, salvo erro, ou um dia antes ao Benfica. O
Benfica pode ter aqui uma janela interessante para lançar algum desses jovens. Não pode ser tudo, porque o Benfica, onde está, tem que ser para ganhar, tem que ser para conquistar o troféu. O Benfica não pode abdicar da Taça de Portugal como se não importasse. O Benfica não pode ir jogar como equipa B. Agora, parece-me que há jogadores que podem ser lançados 2, 3 jovens, nomeadamente Ivan Lima, que fez um grande arranque de temporada na equipa B, o Gonçalo Moreira, que é um dos maiores craques da equipa B, o Olívio Tomé, que também é um jogador que acaba por ser aqui um jovem também muito interessante e que tem andado pela equipa B também. Parece-me que pode ser aqui o caso, ou seja, o Benfica pode testar aqui novas soluções. Se eu acho que vão ser para continuar, tenho as minhas dúvidas. E muita gente tem dito aí nos comentários, já agora, obrigado também por estarem aí a comentar sempre no final dos vídeos, que é, o Benfica pode usar o jogo dos Chaves para lançar jogadores da formação ou os jogadores que tenham jogado menos para aproveitar a oportunidade. Tudo certo, e eu acho que é isso que vai acontecer. Há muitos jogadores que vão ter minutos contra os Chaves. A minha questão é se isso vai ter continuidade, ou seja, se os jogadores forem lançados, como foram, por exemplo, o ano passado, ou a época passada, com o Bruno Lage, com o Tirsense, mas depois não houver continuidade, nada valeu, ou seja, foi apenas uma rotação pontual. Agora, se o jogador for lançado, seja o Prestiani, seja o Veloso, seja o Prioste, seja o Ivan Lima, seja o Gonçalo Moreira, se o jogador for lançado e estiver bem no jogo e ficar no plantel principal e for utilizado, aí sim já me parece fazer mais sentido aqui a aposta, tá, ok? Agora, lançar por lançar e depois não apostar mais, não há aqui grande coisa, só por dizer que se estreou, não há aqui grande vantagem. Portanto, em jeito de resumo, o Benfica foi à Argentina, observou o Prestiani com 16 anos, contratou ou fez o acordo com 17, fechou o acordo, oficializou com 18, o jogador tem 19, é internacional pelas camadas jovens e há uma esperança na Argentina. Com 16 anos, com 15 anos, já jogava na equipa principal do Vélez. Portanto, é alguém que transmite muita capacidade técnica acima de tudo para jogar acima do seu escalão. Agora, sem dúvida que no Mundial de Sub-20 tem feito bem, foi o melhor em campo no último jogo, tem estado bem quando entra, tem estado bem quando é titular, mas está a jogar com a sua idade. Quando joga com jogadores mais velhos, mais experientes, mais batidos, na Europa, mais tático, tem sentido dificuldades. Acho que todos nós, enquanto adeptos, uns mais analistas do que outros, ou no sentido de uns gostam de apreciar mais do que outros são mais emotivos, e está tudo certo com isso, mas todos nós temos que dar tempo a isto, ou seja, ele está num país diferente, Otamendi tem feito a sua integração, está a aprender tudo o que rodeia o futebol europeu e não vai ser a jogar 10, 15 minutos de 15 em 15 dias que vai evoluir. É preciso uma aposta, é preciso haver tempo e não vai ser por jogar agora contra os Chaves. Neste caso não vai acontecer porque está na seleção, mas não vai ser por jogar um jogo que o Benfica vai ganhar aqui um jogador. Não, é preciso jogar um jogo, se o jogador estiver bem, dar continuidade, se o jogador estiver mal, não deixar cair, como o Benfica até tem feito bem, por exemplo, com o António Silva, não deixar cair, manter o jogador nas opções, mesmo que não seja titular no jogo seguinte, mas manter nas opções, porque é importante que os jogadores sintam esse carinho e é importante que estes jovens que vêm de fora também sejam aposta, porque isto pode ter impacto em mercados futuros. Por exemplo, se o Sheldrop vier e não for aposta, o Rolaiser veio e não foi aposta, o Prestiani veio e não for aposta, quando o Benfica quiser ir à Argentina buscar mais um extremo, que já se fala por lá, que o Benfica anda interessado, vai ser mais difícil trazer para cá, porque os jogadores percebem que não são aposta no Benfica. Portanto, há que equilibrar as duas coisas. É preciso ganhar? É preciso jogar bem, ganhar, ser sólido, ser seguro? Sim. Mas também vai ser preciso dar sequência a estes projetos do jogador e aí não só o Benfica tem a sua parte, não só o Benfica tem a sua parte de apostar e confiar, e o treinador também, como nós nas bancadas, nas redes sociais, temos que dar aqui alguma tolerância ao erro, porque o jogador quer se afirmar, o jogador vai errar muitas das vezes tentando fazer jogadas mirabolantes quando podia simplificar. É normal, são dores de crescimento, vamos esperar. Gosto muito do Prestiani, acho que não vai ser um super craque, mas pode ser que um abre-latas ou pode ser que um desequilibrador, um bocadinho como o David Neres foi ou como o Luque Bacchio está a ser agora, ou seja, aquele jogador que entra para criar desequilíbrios, para espalhar ali um bocadinho as brasas em jogos que estão complicados. Portanto, para mim sim, pode mesmo vir a ser importante para Mourinho, oxalá Mourinho olhe para ele com os mesmos olhos.
Até breve.